10 motivos para você que é trader abrir a sua conta aqui na Genial. Infraestrutura de ponta. Aqui você investe na mesma estrutura que opera os maiores fundos de alta frequência do mundo. Corretagem zero. Você não paga nada de corretagem para investir nos principais ativos. Plataformas profissionais gratuitas. Contrate as plataformas mais utilizadas pelos traders sem pagar nada. Trader Cockpit. Um ambiente unificado onde você pode realizar um bom gerenciamento de risco, verificar a sua posição por plataforma e determinar o limite para as suas operações. Resenha Trader. Acesse a nossa sala ao vivo com calls e análises personalizadas. Canal do Trader. O suporte operacional das plataformas profissionais durante todo o pregão. Alavancagem intraday. Intensifique o seu poder de compra ou venda em até 50 vezes para os ativos mais líquidos da B3 por meio das principais plataformas operacionais. Controle de trades. Uma planilha exclusiva para você acompanhar as estatísticas de seus trades e fazer uma gestão eficiente do seu capital. Genial Cloud. Temos uma máquina virtual para que você possa operar como se estivesse dentro da B3. E a Mesa Trader, a nossa assessoria de investimentos com acesso exclusivo à mesa de operações de renda variável, sem filas, durante todo o pregão, de acordo com o seu perfil de cliente. Abra sua conta agora mesmo e faça parte da verdadeira casa do trader. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Esse daqui é o primeiro episódio de 2023, então, feliz ano novo aí para você que acompanha a gente. Feliz ano novo para você que acompanha a Genial. Eu espero que 2023 seja um ano muito bom, não só para a gente, como também para você aí que está assistindo. Lembrando, tá, esse programa é toda terça e quinta, 7h30 da noite, e hoje a gente está aqui para falar sobre incorporadores de alta renda, que a gente teve recentemente, né, o início de cobertura. Eu vou apresentar aqui, os analistas estão comigo daqui a pouquinho, mas só dizendo para vocês que a gente também vai comentar no começo desse podcast o que está acontecendo com Gafisa. Essa é uma pergunta que a gente viu no fechamento de mercado hoje, e aí o Igor deu o spoiler do podcast, falou pro pessoal vir aqui. Só para você ter uma ideia, tá? No dia de hoje, a ação subiu 47,03%. É uma barbaridade sem tamanho. Barbaridade positiva para quem tem papel, né? Mas enfim, eu tô aqui com o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bom? Feliz ano novo para todo mundo também. Obrigado, obrigado. Estamos aqui com o Guilherme também, que é outro analista. Fala aí, pessoal. Feliz ano novo. Tamo junto. Vocês dois, vocês têm setores diferentes, mas acabam cobrindo juntos incorporadoras e construtoras, é isso? Isso, a gente cobre saúde também, né? O Gui tá mais focado agora em saúde e eu tô focando um pouco mais agora Boa. em incorporadora Boa, e boa. shopping, né? Enfim, Isso aí. todo o setor imobiliário. Pô, show de bola. Lembrando, né, tem todo, na plataforma Genial Analisa, tá todo o relatório, né, que vocês já escreveram e já publicaram sobre essas empresas que a gente vai falar aqui hoje. Ou ainda não publicou? Ainda não publicou. Então, Já- em primeira mão, o pessoal vai saber Spoiler. logo depois É um aqui. spoiler, É, boa, Pequeno boa. spoiler. Vai publicar quando? Antes de abrir o mercado, Ah, com então a ótimo. obrigação que a gente tem aqui. Vai ter que ficar acordado, então, É. aqui na noite. O que está acontecendo com o Gafisa? Acho que é legal a gente abrir assim, né? E falar um pouquinho sobre essa ação e depois entrar nos pares específicos ali que vocês queiram comentar. Por que está subindo tanto? Essa é a pergunta. Tá, não, essa é a pergunta de milhão, né? Porque Você tem essa posição? Ah, não, você não não pode ter, posso né? ter, não posso. Mas você teria? Eu não teria nem quando tava R$5, pra falar a verdade. Mas não, isso não pode ser recomendação, porque a gente não tem cobertura em Gafisa, né? Boa. E provavelmente, se tiver, vai demorar algum tempo ainda para começar. Mas o que aconteceu, quando a gente olha lá em dezembro, tinha alguns movimentos ali que estavam afetando o papel de Gafisa, né? A gente tinha possibilidade de aumento de capital, que a administração da Gafisa estava propondo, e desdobramento. Então, desdobramento normalmente com o papel de pessoa física acaba tendo um desempenho negativo, né? Quando alguém anuncia desdobramento para papel que tem muita pessoa física, a gente acaba vendo um desempenho muito negativo da ação, né? E acabou juntando tudo isso, né? A dobradinha que todo mundo reclama, né? Que é de primeiro fazer um desdobramento e depois fazer um aumento de capital. Ou fazer um aumento de capital e depois desdobrar as ações. E ficar repetindo esse ciclo enquanto a ação vai caindo e a pessoa vai perdendo dinheiro, né? Então, no final, a Gafisa estava próximo de R$5, né? Com essa proposta de aumento de capital. Que, se não me engano, estava próximo de R$6 ali para você subscrever. E um dos acionistas, que é da Ash Capital, né, o Vladimir Timerman, ele decidiu ir contra a gestão sobre esse aumento de capital, Ele tem dizendo que não Twitter? precisava. Ele tem Twitter, esse cara. Não sei se tem Twitter, né?
Cara, Mas eu você tava encontra vendo. alguns vídeos dele no YouTube. Eu acho que É, eu tava já tendo vi também. alguma polêmica disso no Twitter, agora que você falou o nome. Enfim, eu posso estar enganado, mas enfim, foi mal. Desculpa. Então, e ele é o gestor ali do fundo, né? Do fundo Ash Theta, Uhum. que é o que está comprando aí Gafisa para justamente tentar evitar esse aumento de capital. E, ao mesmo tempo, ele está propondo uma mudança de administração. Então, no final das contas, a gente tem um ativismo muito pesado no papel, né? De um lado tem o Vladimir, extremamente Ele ativista. tem Twitter, sim. Tem Twitter? Sim, eu estava certo. Tava polêmica no Twitter sobre isso daí. Então tá bom. Mas ele basicamente está sendo extremamente ativista, com um viés um pouco mais positivo ali para a Gafisa, Uhum. com uma expectativa de que ele consiga recuperar a empresa, trocando management. Aí ele fez uma proposta indicando novos membros para o board, para a diretoria. E isso daí vai ser votado agora no dia 9, né? Só que acontece, ele quer ganhar. Uhum. Então, para ele ganhar, ele precisa de voto. E para ele ter voto, ele precisa ter mais ações. Então, o que aconteceu? Ele tinha mais ou menos em dezembro uns 5% das ações. Esse valor aumentou para 15% desde o último fato relevante, né? Desde o último comunicado. E agora a gente não sabe exatamente quanto eles têm, mas se cair para baixo de 15, eles são obrigados a divulgar, né? E por enquanto a gente sabe que ele comprou bastante. Pode ser que ele esteja comprando mais. Uhum. A gente também tem uma impressão que o Tanuri também está comprando para justamente um dos dois ganharem, entendeu? Entendi. Então o Tanuri quer ganhar e o Timmerman também quer ganhar. Então aí acabou tendo essa pressão. Aí, ao mesmo tempo que você tem essa pressão, você tem um monte de papel que era alugado, mas que não podia participar da votação. Uhum. A partir do momento que você quer participar, você tem que deixar de alugar. E quando você deixa de alugar, a pessoa que estava alugando é obrigada a comprar o papel. Entendi. Então você tem um monte de ponta compradora entrando no papel. Short squeeze, né? E acaba sendo um short squeeze. Então você tem os dois comprando, provavelmente. Isso a gente não tem uma certeza, mas é uma suposição boa. E ao mesmo tempo um monte de gente fechando short por obrigação, né? Não por vontade, mas por ser obrigado a fechar. Então essa alta aí não tem nada a ver com o fundamento da fundamento empresa. não. É, movimento de mercado, né? Fundamento, pouca coisa mudou em Gafisa. Inclusive, a gente vai olhar os comparáveis aqui. E é justamente por isso que eu falei que eu não entraria em Gafisa, né? A Gafisa não está num momento bom. E mesmo recentemente que eles vendeu o Fasano, foi outro movimento ali que teve gente que especulou que talvez esse fosse o motivo para ter subido. Não é uma venda tão significativa. A Gafisa é extremamente endividada, né? Provavelmente, da lista das incorporadoras que a gente está cobrindo, ela é a mais endividada, mas a gente não está cobrindo ela. Então, considerando as que a gente está cobrindo, ela é muito mais endividada que todas. E de longe, assim, ela tem mais ou menos 80% da dívida, 80% do equity dela em dívida líquida, né? Você acha que, enfim, sei que você não cobre, mas você acha que pode acontecer o fenômeno que aconteceu com o GameStop, que é subir muito e logo depois despencar e voltar para o que era, assim? Curiosamente, GameStop eu fico olhando, porque ela nunca voltou. Não voltou ela ao tá que voltando era, né? ela tá tentando voltar até hoje. Caiu do pico, né? E parece um short squeeze que tá durando uns 2 anos ali. Verdade. E no final das contas, a tendência é que eventualmente volte pro natural, né? Uhum. Volte pro preço de fundamento. Quando a gente olha para a Gafisa hoje, Gafisa R$30, ela negocia a price to book, né? Preço-valor patrimonial de Cyrela, que é praticamente a empresa de referência tá no valendo setor. 2 bi, pô. 2 bi. Quase 2 bi é e com uma dívida absurda, né? Então, assim, quando você olha pro valor patrimonial dela, ela não está tão descontada, né? Uhum. Enquanto isso, Gafisa, que está próximo ali, o valor é mais ou menos 0,7, né? A Gafisa está mais ou menos 0,7, 0,8 vezes o valor patrimonial, o preço da ação. E Gafisa, Cyrela tá mais ou menos 0,7, 0,8. E Gafisa, quando a R$30, acho que fechou a 30 hoje, ou 33, eu não tenho certeza, tá próximo desse patamar. E, então, é uma coisa que não faz muito sentido, né? O operacional dela não é muito bom. Ela tá realmente com uma margem espremida. Uhum. Ela tá relativamente bem endividada comparada às outras construtoras e negociando muito mais caro que elas. Boa. Né? Enfim, você não vai ter a cobertura oficial de Gafisa aqui, né? Porque você não tá Não, mas a gente pode usar a cobertura que a gente tem para fazer um comparável no final das contas. Mas não é só o Gafisa o problema, né? O setor como um todo, eu tô enxergando de uma forma um pouco mais negativa. Isso um pouco, tipo, como que vocês dois veem
o cenário para o setor primeiro, Uhum. e especialmente agora, com tanta incerteza que você tem no Brasil, né, com todo esse cenário, não vou dizer novo, né, porque já está sendo precificado também há algum tempo, mas como que vocês veem para o setor como um todo, e depois a gente pode entrar na peculiaridade de cada uma das empresas que vocês vão cobrir agora e vão lançar o Tá. relatório. Então, a visão mudou um pouco depois da eleição, né? Uhum. Acho que quem acompanha aqui é genial. A gente tem o Ihal falando sempre, né? Acho que no fechamento ele fala bastante vezes. E ele comentou, né, que a gente tem uma visão macro agora que provavelmente é uma das mais pessimistas do mercado, né? Que a gente está com a expectativa de que a Selic suba para 14,5%. E depois, em 2024, fique também acima dos 12%, né? E acima dos 10% também em 2025. Uhum. Então, são 3 anos com Selic alta, mais esse ano, né? São 4 anos seguidos com uma Selic extremamente alta. Acho que todo mundo aí que tenta comprar apartamento sabe que um dos principais fatores na compra de um apartamento é a taxa de juros imobiliária, né? Porque dificilmente uma pessoa compra à vista um imóvel. Então, no final das contas, ela tem que aproveitar, financiar com uma taxa de juros atrativa, né? E o que está acontecendo? A gente tem essa perspectiva de aumento de Selic, que hoje está a 13,75, né? Mas se você olha para o crédito imobiliário hoje, aí depende do banco, né? Alguns bancos estão mais caros, outros mais baratos. Mas se você olha para a Caixa Econômica, por exemplo, a gente fez uma simulação recente, a taxa de juros dela é TR, né? Que é um índice, que hoje está mais ou menos próximo de 2% ao ano, mais 8,6%. Então, se você soma mais ou menos esses dois, você chega ali perto dos 11% de taxa de juros anual. E ao mesmo tempo, você tem alguns ativos pagando quase sem risco, né? A LCI, por exemplo, pagando 12%, sem imposto de renda. Uhum. Então, no final das contas, o que acontece? Você tem esses juros imobiliários que está relativamente barato comparado à Selic, e uma perspectiva nossa, né? Isso daí é importante deixar claro, porque se a Selic cair, então se a nossa tese macro não se confirmar, o movimento é justamente o contrário. Mas se a Selic continua alta nesse patamar, a gente não tem como ter esse diferencial tão grande, né? Entre a taxa de juros que você oferece para comprar uma casa e a taxa de juros básica da economia. Uhum. Porque o que acontece é o seguinte: quando o banco te oferece crédito, ele precisa captar esse dinheiro, né? Ele não vai te emprestar um dinheiro sem custo. Ele tem custo para captar esse dinheiro. E tem várias formas de captar. Hoje, as principais são via poupança, né? Que acho que bastante gente ainda tem dinheiro na poupança. Uhum. E no caso de financiamento imobiliário, via LCI e LIG, né? Que essa é a letra de crédito imobiliário e a letra garantidora imobiliária. Uhum. Isso do lado dos bancos. Isso do lado dos bancos. Então, eles têm que levantar esse dinheiro. E levantar dinheiro custa, né? Então, quanto que eles pagam justamente para levantar esse dinheiro? O quanto a LCI paga para você. Então, se você recebe 12% num rendimento de uma LCI, significa que o banco está te pagando 12% para você emprestar esse dinheiro para ele emprestar para quem está financiando um imóvel. Só que aí que está o problema. O banco tem que lucrar. Se a LCI está 12% e a taxa de juros está 11%, tem alguma coisa errada, certo? E isso pode acontecer. Isso acontece, em 2014 aconteceu, mas não pode durar muito tempo. Porque se isso daí dura muito tempo, você tem prejuízo para o banco. E como a gente tem essa perspectiva de Selic alta por mais 3 anos, tem mais 3 anos de prejuízo para o banco. Então, a nossa expectativa é que essa taxa de juros suba. E o quão antes possível, né? O problema é taxa de juros subindo, a sua parcela fica mais cara. E que se a sua parcela fica mais cara... Isso também desincentiva novos lançamentos, né? Novas Se a sua parcela contratações. fica mais cara, você não quer comprar um novo imóvel agora, você vai esperar um pouco até a situação econômica melhorar, né? Então, a demanda cai, Mas as você tem construtoras menos começam a lançamento. perceber que está caindo a demanda, lançam menos e no final acaba Esse ciclo. fechando esse ciclo enquanto a economia não melhora, né? E isso daí já está acontecendo. A gente já está vendo o lançamento cair,
para várias construtoras. As que a gente está cobrindo já tem perspectiva ali de queda para 2023. Nesse final de ano já está com uma queda. Algumas delas já estão com um nível de vendas bem mais baixo no final de 2022 do que no final de 2021. Então a gente já está percebendo esse movimento de pessoas deixando comprar. Esse é basicamente o cenário que a gente tem. É um cenário bem negativo, mas justamente porque o macro vai ficar. A gente espera que o macro fique ruim por Acho vários anos. legal pontuar também que existem diferenças entre uma incorporadora de média e alta renda e Uma de uma baixa. incorporadora de baixa renda, né? Então, Isso. tanto a captação quanto a demanda e como funciona é completamente diferente. E com esse cenário macro, as incorporadoras de média e alta renda, que são as que a gente vai começar a cobrir agora, são as que são mais afetadas. Então, você tem uma Isso. demanda um pouco maior, um pouco mais estável, um pouco menos elástica para as incorporadoras de mais baixa renda, que são as que a gente já tinha em cobertura antes. Isso. As de baixa renda, para quem acompanha, a gente já tem a cobertura, né? Em Bastante tempo Curi, até. já há bastante tempo. Ancuri, Direcional, MRV, RNI e Tenda, né? No final das contas, a gente gosta. Hein? A tese de construtora de baixa renda é uma tese interessante, porque a gente tem o programa Minha Casa Minha Vida, que deve ser expandido de certa forma, a gente ainda não sabe exatamente como, e o programa tá bom. Ele já tem um orçamento razoável para esse ano, né? 80 bilhões para financiar imóveis esse ano, e mais o que o governo decidir colocar dentro do orçamento da União, né? A gente ainda não sabe exatamente esse valor, mas vai ser um acréscimo ali que provavelmente vai para as faixas mais baixas. Uhum. Então, no final das contas, é um setor que tá relativamente seguro para o ano que vem, para esse ano, né? Essa é a diferença entre a de alta renda e a de baixa renda. A de alta renda tem esse problema da Selic, porque eles têm que captar dinheiro a mercado, né? Uhum. Enquanto o de baixa renda usa o dinheiro do FGTS. Todo mundo que tem dinheiro no FGTS rende TR mais 3%. Então não vai render mais porque a Selic subiu, não vai render menos porque a Selic caiu. Vai render TR mais 3. Verdade. E a taxa de juros imobiliária de quem pega dinheiro emprestado via FGTS também é fixa. Da mesma forma que a taxa de captação é fixa. Uhum. Então, basicamente, a taxa de juros para ele está tranquila. Ele pode, teoricamente, se você tem dinheiro para comprar um imóvel à vista e você usa financiamento do FGTS, você pode ganhar dinheiro em cima do banco, né? Porque você coloca rendendo ali seus 12% Verdade. e pega um financiamento a TR mais 6, 7, dependendo da sua faixa de renda. Então, é um setor ali que está seguro, pelo menos na fonte de financiamento. A gente sabe que a taxa de juros não vai aumentar para baixa renda. Para alta, a situação é diferente. Por isso que a gente está iniciando aqui de alta renda, mas com um cenário pessimista. A gente tem recomendação de compra em duas, né, que a gente vai entrar nesse ponto mais depois. Mas ainda assim, se você tiver que escolher entre incorporadora de alta renda ou de baixa renda, a preferência é de baixa renda. E dentro da de baixa renda a gente tem duas principais, que é a Curi Direcional. Tinha uma pergunta aqui que era: você preferia shoppings, alta renda, baixa renda ou properties? Você falou da preferência, né, entre alta renda, na verdade, de baixa renda do que alta renda, e shopping, só para responder a pergunta. Para 2023 eu preferiria baixa renda ainda. Mas são setores bem diferentes, né? Então, eles acompanham mais ou menos ali um movimento de taxa de juros, a de baixa renda nem tanto. Mas olhando para 2023, a gente tem a expectativa que a Selic aumente, então se a gente olha a curva de juros hoje deve estar em 13 alguma coisa por cento, se a gente espera 14,5, a gente espera que essa curva abra um pouco, né? Uhum. Então, teoricamente, shopping ainda tem esse pouquinho de espaço para sangrar, né? Mesmo muito barato, se o nosso cenário macro concretiza, o shopping não tá tão bom para 2023. Mas a baixa renda tá. A construtora de baixa renda tá bem satisfatória. Então, entre todas elas, para 2023, eu diria construtora de baixa renda. Boa. E properties, no final das contas, é a mesma coisa que shopping. Uhum. A diferença é que um aluga shopping, o outro aluga escritório, galpão logístico e às vezes shopping também. Então, não tem muita diferença. Exato. E das incorporadoras de alta renda que vocês vão cobrir, quais são elas?
Tá, Isso aqui já dá um spoiler, qual que é a melhor e qual que seria a pior. E aí a gente fala depois das outras. tá. São 6, né? São 6 incorporadoras. Dentre as 6, a gente só tem duas recomendações de compra, Uhum. que são em Cirela e Moura do B. Moura do B é um pouco mais desconhecida, é uma novata na bolsa, né? Tivemos eles aqui na conversa aberta no programa. Tivemos eles aqui. Acho que 2 vezes já. Se eu não me engano. Não lembro se foram 2 vezes. Enfim, eu conversei uma vez com ele. Mas a gente já Acho que conversou a com Denise boa falou parte com ele. das empresas que a gente está cobrindo. A gente Uhum. teve conversa aberta com Elbor, Sim. Trisul, Exetec, Exetec, Moura do B. Moura do B e Mitre. Que são Faltou 5, só faltou Cirela. Cirela. Basicamente todas que a gente vai cobrir, que a gente cobre agora, a gente já teve a conversa aberta, né? Uhum. Mas é basicamente isso. Então eu tenho essa recomendação de compra nas duas, Cirela e Moura do B. Agora para as outras 4, Mitre, Trisul, Elbor e Exetec, a minha recomendação é manter, né? Não é uma recomendação de venda. Eu acho que, assim, as incorporadoras estão muito descontadas. Se realmente o nosso cenário macro se concretiza de que a Selic vai ficar alta por bastante tempo e que a gente ainda vai ter aumento significativo esse ano, né, para 14,5, ainda tem um espaço para elas sangrarem. Uhum. E quem sangraria mais são justamente essas 4. E a tese que gira em volta da escolha dessas é basicamente a gente prefere exposição a incorporadoras com um balanço, né? Então com um endividamento mais baixo e também com uma geração de caixa de curto prazo mais satisfatória. Então, basicamente, Cirela e Moura do B satisfazem esses critérios. Tem outra que satisfaz, que no caso é Exetec, que também tem caixa líquido, mas no final das contas a gente acaba preferindo Cirela, dado a perspectiva do ano que vem para a Exetec. E aí eu vou entrar nesse ponto. Para a Cirela, ela talvez seja uma incorporadora, uma das mais conhecidas aqui em São Paulo, né? Uhum. Ou talvez até no Brasil. Ela é histórica, né? Sim. E ela faz imóveis para basicamente toda a faixa de renda, desde atuar no mercado do Casa Verde e Amarela, que vai virar Minha Casa Minha Vida, até no mercado de altíssima renda. Então, ela tem esse leque absurdo de clientes. E além de atuar em várias faixas de renda, ela atua em várias regiões. Então, ela atua em São Paulo, Rio de Janeiro e Sul. Basicamente são essas, né? No sul do Brasil, São Paulo e Rio. Tem pouca participação em outras regiões. Então, no final das contas, ela consegue se proteger com essa diversificação. Como a gente tem ano que vem uma expectativa de um cenário ruim para a incorporadora de alta renda, a Cirela pode começar a lançar mais produtos de baixa renda. Compensar o resultado um pouco. E consegue compensar um pouco o resultado. Ela vai ter um resultado bom no de baixa renda. O de alta pode ser que tenha alguns projetos que consigam ir bem, mas pode ser alguns que não consigam. Então aí eles podem segurar, deixar para lançar quando o cenário estiver um pouco melhor. E enquanto isso, para não ficar simplesmente uma empresa casca que não está fazendo nada, ela pode ir lançando imóveis mais focados em baixa renda. Uhum. Ou até mesmo vai para o Rio de Janeiro, às vezes a situação no Rio de Janeiro é um pouco melhor, no Sul, depende muito do cenário que vai atualizando todo dia, né? Uhum. Todo dia você vai mudando um pouco e vê qual que é o melhor lugar para lançar um imóvel. Agora, Exetec não, Exetec ela está em São Paulo. 100% concentrado. 100% São Paulo, na região metropolitana, né? Tem um pouco Osasco, mas é basicamente Zona Sul. Então a gente tá falando ali Vila Mariana, Vila Madalena não, Vila Mariana, a Zona Sul. Eu sei que eu me perco tudo nessas regiões, por isso que eu não tô tentando falar nada. Eu tentei aqui, mas eu me perdi. Zona Sul. Mas calma, Vila Mariana é Zona Sul? Acho que não é. É Zona Sul, é considerada Zona Sul. Eu não sei. Entre Zona Sul e Centro, né? Zona Sim. Sul é muito grande. Mas basicamente eles estão concentrados. Então, se a situação está ruim e eles estão concentrados em alta renda e numa região específica, eles não têm muito o que fazer. Eles ficam à mercê do mercado. Então, o nosso cenário traçado para o ano que vem é realmente esse.
A alta renda vai sofrer, pouca gente vai querer comprar imóvel. A gente Mas vai você- ter uma seca ali de lançamentos. Mas mesmo para essas duas que você tem, Moura do B e Cirela, que tem a recomendação de compra, você ainda vê realmente espaço para o ano que vem? Para o ano que vem não, para esse ano, né? De algum tipo de upside, assim, ou isso é mais longe, assim? Você vê esse cenário um pouco mais longínquo, assim? Porque uma coisa é aquele cara que está pensando em falar, pô, eu quero comprar algo agora que está bastante descontado, que eu quero ver talvez algum tipo de resultado já no final do ano. Tem gente, né, que investe para mais curto prazo. É. Ou você acha que esse play das incorporadoras ainda é mais demorado, assim? Tá, não, eu falo até no relatório. Como eu tô pessimista no setor de alta renda, a minha recomendação em geral é você não vai comprar para ficar um ano e aproveitar isso. Uhum. Você vai comprar alguma delas para tentar aproveitar um possível retorno do mercado. Então, se você tem a expectativa, se tem uma visão diferente da nossa, que o cenário macro é muito mais positivo do que a gente espera, a construtora é provavelmente um dos setores mais bem, onde você pode mais se posicionar para ter o maior ganho com uma retomada econômica, né? Uhum. São papéis ali que estão extremamente descontados. De qualquer forma que você veja, elas estão muito baratas. Preço-lucro, 5, 6, 7 vezes. Sendo negociadas a menos que valor patrimonial. Dependendo de cada uma, o desconto é maior. Então, Cirela, já falei aqui, 80% do valor patrimonial dela. Mitre, 30, 40, 50%. Trisul também, 50%. Exetec também, 70%. Então, todas elas estão com um desconto que, se só esse desconto fecha, você já tem um ganho bem grande. Uhum. Mas a gente está falando ali, provavelmente, de um cenário de 3 anos, talvez 4 anos, quando a gente tiver uma perspectiva melhor de macro, né? Só que o que você pode fazer é a seguinte conta, né? Se você tem uma empresa que está 70% do valor patrimonial dela e ela vai fechar o desconto para, por exemplo, 1 ponto vezes o valor patrimonial dela, ela tem que dobrar de preço. Uhum. Se ela dobra de preço em 3 anos, é um ganho bom, né? Você está ganhando Sim. o quê? Uns 25% por ano, Uhum. que é bem satisfatório. Então, assim, você não vai ter saída, né? Então você não está ganhando isso no meio do caminho, mas eventualmente você vai ter uma possível explosão ali no preço das ações. E como elas estão muito descontadas, isso abre espaço até para especulação, né? Inclusive é um dos problemas com Gafisa, né? É, Com Gafisa e Elbor, né? É, Porque quem acompanhou hoje viu que Elbor subiu 30% e também não tem muito motivo aberto. eu te pergunto isso porque eu acho que especialmente essa alta de Gafisa pode fazer muita gente querer entrar e achar que às vezes é algo do setor que está mudando, algo fundamental da Pode empresa, ser isso que mas esteja acontecendo hoje, né? exato. Por isso que está subindo tanto. Às vezes tem muita gente entrando achando que está melhorando, mas no fato não está, né? Não, Não tá, é o o contrário, cenário na é verdade, o realmente cenário é pior. muito negativo ainda para o ano que vem. E uma pergunta, o Ivan Rocha, ele falou assim, acho que é Lavi, não sei como se pronuncia, Lavi, Ela vê. que fez, acho que IPO Foi em 2020 também. Ela recentemente, que é alta renda também. é alta renda e a Cirela tem uma participação bem relevante nela. Ele perguntou o que você acha dela. É que você não vai ter a cobertura Não tenho especialmente, né? cobertura. Eu não conheço muito a Lavi. Eu sei que ela tem margem boa e ela faz uns lançamentos bem comedidos, né? Então ela lança um projeto, aí se ela não acha que vale a pena, ela espera, lança outro depois de um trimestre. Uhum, Então ela tem poucos lançamentos, mas sempre com a ideia de fazer um lançamento muito bom. entendi. Então é uma empresa relativamente que tenta ser segura, né? Uma E menor, construtora que tenta ser menor segura. que E as por esse motivo ela pode acabar sendo menor. Quando o mercado está ruim, você não vai encontrar oportunidades boas para lançar, você não vai lançar. E aí o tamanho da empresa começa a diminuir. Uhum, Com o tempo ela começa a diminuir até você começar a criar a expectativa de agora dá para lançar. Entendeu? entendi. Então a Lavi eu acho interessante, mas eu não conheço muito a fundo o case. Você tem enfim, já estou puxando esses dados porque eu sei que o pessoal gosta. Você tem o preço-alvo de cada uma dessas empresas de cabeça? Porque você não lançou o relatório, por isso que eu estou falando isso. Para o pessoal, só antes de você pensar, só dar um recado direto aqui. Como falaram aqui do relatório, ainda não foi lançado. O relatório vai ser lançado possivelmente hoje à noite, né? Ou amanhã de manhã.
Então você vai poder acessar na plataforma Geneanalisa. E lá vai ter todas as informações, tudo escrito. Aqui a gente está dando meio que um spoilerzinho, né? E trazendo algumas informações mais relevantes. Mas lá que vai ter toda a informação mastigada e tudo mais. Então, você quer falar os preços alvos aí pro pessoal? Pode ser. Manda bala. Eu posso errar ali em um ou R$ 2. O Gui até me passou Se aqui. você não quiser, a gente deixa pro colinha, a pessoal colinha, ver a colinha depois, pô. aqui. Tem a colinha. Eu lembro, Cirela aqui a gente tem, vou até confirmar, mas se eu não me engano é R$ 19. Uhum. Hoje ela deve estar negociada a uns R$ 12. Moura do B é 9. Hoje tá provavelmente a 5, R$ 6. Exetec, R$ 18. Trisul, R$ 5. Mitre, 6. E Elbor, 3. Elbor, inclusive, quando a gente escreveu, estava 1,90, agora já deve estar 2,50, né? Teve uma subida hoje bem relevante. Também nada fundamental, né? Também nada fundamental. Pode ser tanto movimento especulativo justamente por causa de Gafisa, pode ser... Uma coisa que você pode pensar é o seguinte, tem bastante pessoa física, talvez, até investidor institucional, olha para o preço-valor patrimonial, no final das contas. Imagina que você está em Gafisa, você estava em Gafisa, e viu ela subindo para R$ 30. Uhum. Ela saiu de 0,1 vezes valor patrimonial para 0,7. Você fala, agora ela está negociando próximo de um múltiplo de Cirela. Então, ela deve estar cara. Na sua cabeça você pode pensar, ela está cara, eu posso buscar uma outra oportunidade. E aí, que outra oportunidade você pode buscar que funcionou já uma vez, no caso, que foi em Gafisa? Você pode procurar uma parecida, uma que tem um price to book muito baixo. Entendi. E aí, quais que são as que tem price to book muito baixo? Elbor, Tecnisa, que são as que tiveram uma alta significativa hoje. Elbor, se eu não me engano, quando estava 1,90, o price to book era 0,25. Caraca. Então é bem descontado também. Então você pode pensar dessa forma. Talvez alguém, um grupo de pessoas tiveram essa mesma ideia de vou sair desse movimento de 0,1 para 0,7 e vou voltar para 0,25 e tentar aproveitar caso esse 0,25 vire 0,7 de novo e ficar repetindo esse ciclo, entendeu? Pode ser especulativo esse movimento. Talvez tenha algum outro motivo, mas a gente não tem muita informação ainda. Boa. Tá. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui pra você que, enfim, o Nélio, eu sei que você não tá falando dela, mas vou te trazer a pergunta. O Nélio falou, o que vocês acham da Plano e Plano construtora? Particular, eu gosto da Plano e Plano. Tá? É outra É que... alta renda? Não, é baixa renda. Baixa renda. É outra que a Gafisa também tem participação. Então, só abrindo, a Gafisa, a Cirela tem participação em 3 empresas listadas. E elas foram listadas as 3 em 2020. Uhum. Que são Lavi, Cury e Plano e Plano. Eu gosto bastante de Cury, né? Quem acompanha sabe que faz tempo que eu gosto, né? da empresa. Plano e Plano é relativamente bem parecido com Cury. Ela tem atuação só em São Paulo e também no baixa renda. E basicamente com um estilo parecido de Cury, né? Eles foram criados junto com o Cirela, né? Eles estão junto com a Cirela desde 2007, 2006. E a Cury também está mais ou menos nesse tempo junto com a Cirela. Então, eles têm talvez uma comunicação mais forte e você consegue ver que a estratégia é relativamente bem parecida. Eles focam em baixa renda, no programa Casa Verde e Amarela, mas no topo da faixa, porque é um segmento, né, o topo da faixa do Casa Verde e Amarela, é um que você consegue tanto proteção na taxa de juros, quanto proteção na inflação, porque você consegue repassar preço. Então, se você tem uma inflação alta, você consegue aumentar o valor do imóvel e a demanda ainda vai estar lá. Então, é um setor que realmente tem muita demanda, então a inflação pode ser repassada. E aí você consegue manter margem, consegue manter velocidade de venda e acaba sendo muito bom. Boa. Plano e Plano deve ser... Hoje está muito descontado. Eu lembro quando, provavelmente no meio do ano, acho que em julho, ela chegou a 1,90. Quando você olhava o preço-lucro dela, chegou a 1 vez, 2 vezes. Caraca. Então, foi uma empresa que ficou muito barata e até hoje deve estar 3 vezes. Eu não tenho a cobertura, não tenho como falar com propriedade, mas boa parte do desconto acaba sendo, eu entendo, pela liquidez, uma parte também do endividamento dela, que é um pouco mais alta do que comparado a Cury, por exemplo. Então ela acaba tendo um desconto. Mas é uma empresa que tem um operacional bem saudável, né?
Então, eu acho interessante. Boa, show. Pessoal, só lembrando aqui, se vocês puderem deixar seu like, tem mais de 100 pessoas vendo, 35 likes, pô. Muita mancada isso daí. Primeiro episódio de 2023, deixa seu like, não custa nada. Isso ajuda o programa aqui a crescer. Tem um pessoal falando pra você falar de Bradespark, não tem nada a ver. Então ele não vai conseguir falar disso. Vai ter que chamar o Igor Guedes para falar de Bradespark. Quem sabe em algum outro podcast. Resumindo, acho que para o cenário, muito desafiador, cenário macro, certo? Para os próximos 4 anos, na verdade, né? 4 anos de juro alto. De juro alto, então difícil para o setor. Só que, pelo que eu entendi, pelo que você está falando, se alguém quiser se posicionar hoje, tem bastante coisa descontada, especialmente Cyrela e Moura do B, que é a sua recomendação. Acho que uma coisa que a gente ainda não tocou muito e é importante também para o cenário tanto de curto prazo quanto de longo prazo são os distratos, né? Existe assim uma diferença muito grande entre a alta e baixa renda. E os distratos importam muito, né? Então, com a taxa de juros em patamares mais altos e até talvez escalando nos próximos anos, isso é uma coisa que quem quer se posicionar nos papéis de construtoras, seja alta ou baixa renda, tem que ficar sempre de olho, né? O que acontece, olhando mais aqui um pouco mais um detalhe, quando você olha o que aconteceu nos últimos anos com incorporadora de alta renda, lá por pouco depois da pandemia, até um pouco antes, os lançamentos de prédio cresceram muito. Quem anda em São Paulo consegue ver a quantidade de obra que tem na rua. Realmente muito prédio sendo lançado, principalmente nesse segmento de média e alta renda, né? Então, quando você olha na região, na Zona Oeste e Zona Sul, então ali, sei lá, Jardins, Paulista, perto do Parque do Ibirapuera, ali, esses arredores, você vê muita construção acontecendo. E o que aconteceu? Foi justamente essa época, 2019, 2020, quando a gente tinha uma taxa de juros de 2%. Que acontece? Taxa de juros de 2%, seu financiamento você pegava 7,5%. Muito barato. Então, se aceitava pagar preços... Teve um boom de lançamentos. Teve um boom de lançamentos. Então, o que acontece? Esses lançamentos, eventualmente, vão ser entregues, certo? Mas o que aconteceu no meio do caminho? O apartamento que eu comprei está nesse boom de lançamento. Eu espero que entreguem, né? Só que dependendo falta, da construtora, vai entregar. Acho que boa parte das construtoras hoje estão bem... Não devem ter problema de caixa, né? É o que se espera. É o que se espera. Mas o que aconteceu entre 2020 e agora, né? A gente teve 2021 com um INCC absurdamente alto. E a gente teve 2022 com o INCC ainda alto, né? Foi 9% até agora, tem mais dezembro ali que vai sair. Então vai ser mais alto que 9%, se não for negativo em dezembro. Então o que acontece? Quando você comprou um imóvel, vamos supor que você comprou um imóvel a 500 mil na planta, lá em 2020, logo depois da pandemia. O que acontece? O que você vai pagando? Você vai pagando mais ou menos uns 30% dele, né? Então você vai pagando 150 mil e 350 mil você vai financiar quando a obra acabar, né? Quando você estava olhando, quando você comprou lá em 2020, você olhou a taxa de juros, 7,5. Você olhou a inflação, estava baixa. E aí você pode, se você fosse um pouco mais precavido, você ia fazer a conta, tá? Quando entregar as chaves, quanto vai ser meu saldo devedor? Então vai ser 350 mil atualizado pelo INCC. Quanto que vai ser a taxa de juros? Não vai ser 7,5, vai ser 8. Mas o que aconteceu? Teve uma coisa que ninguém nunca viu. Um INCC absurdamente alto, chegou a 13%, 14%, mais 9%, então esse 350 mil vai virar 550 mil. Vai virar um valor muito mais alto que você vai ter que financiar do que você imaginava lá atrás. Sim. Ao mesmo tempo, a taxa de juros saiu de 7,5 para TR mais 8 e alguma coisa que dá uns 11%. Então, 7,5 para 11 é uma diferença significativa ali no quantidade de juros que você vai pagar todo mês. É quase o dobro, né? Sim. Que você vai pagar só de juros todo mês. Então, o que acontece com o valor da sua parcela? Você imaginava que ia ser X e, na verdade, ela vai ser 50% maior do que você imaginava. Mas quando o banco vai te oferecer financiamento, ele não vai deixar você financiar se a sua renda não satisfazer a condição que ele queira. Normalmente essa renda é por volta de 30%. Normalmente o valor da parcela só pode ser por volta de 30% que você ganha. Então, se você lá atrás olhou e falou, a parcela era R$2.000. Quando entregar, vai ser 2.200, atualizando.
num cenário base ali, para quem olhava em 2020. Tudo bem, eu vou comprometer 30% da minha renda. 2.200 é 30% da minha renda. Mas o que aconteceu realmente é que esse 2.000 virou uma parcela de 4.000, 3 mil e 3.500. pouco. Então, aumentou muito o valor da parcela. E aí o seu comprometimento de renda aumenta demais. Aí você tem duas possibilidades. Distrata ou pega um financiamento mais caro com alguém que não seja um banco. Quem que vai te financiar um imóvel com esse comprometimento de renda? Uhum. Às vezes a construtora tenta fazer isso. Mas aí, de novo, voltando por que a gente escolhe construtora com menos endividamento? A construtora com menos endividamento tem capacidade de te oferecer esse financiamento. E aí ela evita o distrato. A que está muito endividada vai falar, não posso fazer nada, não posso te oferecer um financiamento porque eu não tenho condição aqui no meu balanço de carregar a sua carteira, Uhum. a sua dívida. Então, são esses dois casos possíveis. Então a gente pode ter o que a gente espera? Que esse distrato, que acaba sendo um distrato compulsório, né? Um distrato que aconteceu sem querer. Não é algo que você planeja acontecer. Esse distrato compulsório pode aumentar no ano que vem. Então a gente espera que aumente. E as construtoras que têm um balanço bom, como Cyrela, Exitec também, Moura do B, elas conseguem oferecer esse financiamento para o comprador e vão sair ilesas. Pode trazer Enquanto as outras podem ter dificuldade, vai destratar, fica com o imóvel na mão e, enfim, começa a virar uma bola de neve. Deixa eu trazer uma pergunta do Nélio aqui que ele fez no chat. Ele falou: vocês acham que com o possível crescimento das construtoras de baixa renda devido à Minha Casa Minha Vida, empresas relacionadas com a construção como Gerdau, Lojas Quero Quero devem crescer junto com essa empresa? Não sei se está bem na sua alçada, né? Porque essas outras empresas são de outros setores. Né? Enfim. Eu investi em Gerdau, né, por algum tempo, quando o Gabriel tava aqui e passou Comprei Gerdau a R$10. Você A comprou 30. muito mais barato que eu. Eu comprei a uns 25, 26. E depois eu já saí, mas eu comprei quando o Gabriel estava aqui. Eu acompanhei um pouco o case. Até onde eu entendo, Gerdau não é muito dependente só do mercado imobiliário brasileiro, né? Então, tudo bem, você pode ter um aumento de construção de baixa renda, mas ao mesmo tempo você tem uma queda nos lançamentos, então na construção de alta renda, Uhum. que depende do volume ali, pode acabar compensando. Então, no final das contas, a gente pode ter um número de canteiros de obra parecido nesse ano. E pode acabar não afetando tanto o Gerdau, mas ela tem operação lá fora também, né? Então, boa parte da receita não é nem do Brasil. E não é nem de construtora também, né? Então, tem outros triggers para Gerdau, né? Que não um crescimento do segmento de baixa renda. É uma coisa positiva, óbvio, né? Quanto mais ela consegue vender, melhor, mas não deve ser algo que muda o case. Boa. É isso. Bom, não tem uma outra pergunta aqui, mas eu acho que, enfim, não tem muito a ver. Que o Omir, ele falou assim, se ele trabalha no mercado desde 2008, gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre eu não conheço, Nexpel Lopes, antiga Brasil Brokers, e também sobre o Quinto Andar e Loft, mas que não tem nada a ver, porque não tem capital aberto, né? São Não tem startups que estão aí, não são nem incorporadoras no final do dia, né? Acho que a Loft tem, né? Não sei se a Loft faz venda de alguns, ela compra e depois revende, né? Ela compra com desconto. E a Quinto Andar só faz o aluguel ali, a intermediação. Faz o aluguel, Enfim. É bem diferente. Bom, a Nexpel eu também não conheço muito, mas é mais antiga, né? Vamos ficar devendo aqui pro Omir, mas é isso, e o Nélio te agradeceu pela resposta. Mas enfim, o pessoal pode encontrar o relatório lá na plataforma Genial Analisa, certo? Hoje à noite ou amanhã de manhã. Isso. E aí vai sair por e-mail ali. Para quem é cadastrado na nossa newsletter, vai sair por e-mail, vai sair à tarde de manhã, né? Fechado, então. Bom, eu vou dizer uma coisa, eu não vou comprar nenhuma incorporadora, tá ok? Porque eu também sou da sua opinião. Eu acho que o cenário é muito... Não que é uma certeza absoluta, né? Mas é que dado tudo que a gente está vendo hoje em dia, as premissas são e a expectativa é de um cenário muito ruim macroeconômico para o Brasil nos próximos 4 anos. Então, acho que dado que o capital é finito, acho que tem outras coisas
mais atrativas para comprar nesse momento. A gente vai apresentar não falando para 2023, mas Exato. 2023 não é um cenário para você Exato. correr risco. Não, e até dando um spoiler, a gente vai ter aqui o evento Top Ações no dia 18, Isso. falando aqui pro pessoal, dia 18 no canal da Genial, a gente tem o evento Top Ações que vocês vão trazer uma carteira de ações para 2023. E aí vai ter umas opções que talvez tenham mais trigger, né, sei lá. Outras opções. Já dando um pequeno spoiler, tudo passa por análise setorial, stock picking, Exato. dinâmicas microeconômicas, então acho que para os investidores aí em 2023 o principal é você sempre estar atento em dinâmicas setoriais, sempre procurar fazer um stock picking bom e concreto, então tomar cuidado com o macro. E dar uma diversificada, né? Sempre. Você ficar só em um setor, se você comprar só uma 100% empresa, uma construtora, imagina, você comprou, tá louco. imagina se você tivesse comprado o Gafisa em 2020, 100% da sua carteira, você ia estar perdendo dinheiro até hoje. Se eu tivesse comprado 100% há uns meses atrás, eu acho que eu estaria bem. Você estaria bem, mas Mas aí... por uma pura sorte, né? Nada fundamental. É algo que você... Exato. Ou você conhecia ou você conhecia o pessoal do Vladimir e o Tanuri, você conhecia eles, ou você não teria como saber, né? É isso. Então, Mas fechou. Diversificação, segurança, né, em 2023, porque o cenário não é tão... E esperar pelo melhor, né? Torcer pelo melhor. Exato. Se a gente tiver um cenário macro que, se tudo der certo, vai estar errado, a gente vai ter um Brasil melhor. Exatamente. Vai ter... Exatamente. E construtora, de novo, construtora é um posicionamento... Você pode imaginar como se estivesse posicionando de forma alavancada na recuperação do Brasil. Uhum. Então você vai ganhar mais vezes do que o Brasil vai se recuperar. É basicamente isso. Mas o risco é maior, né? O risco é muito maior. Porque pode ficar parado por 5 anos, pode cair mais, pode falir, dependendo. Tem muita incorporadora que já faliu no Brasil. Então, o risco é muito grande, mas a possibilidade de retorno é bem alta ali. No final do por dia... isso que a gente tem alguma recomendação de compra, senão a gente Não, no final do dia tudo, o investidor que tem que tomar a sua decisão, né? A gente tá aqui, acho que mais para fazer o trabalho da análise e dar as informações pro cara. Se ele quiser correr o risco, se ele tiver, enfim, confortável com isso, ele vai lá e compra. Sim. Mas enfim, Luiz, Guilherme, obrigado pela presença. Voltem aqui para falar depois de mais empresas e de saúde, né? Que faz muito tempo que a gente não fala de saúde. A gente vai fazer um podcast aí nas próximas semanas. Eu acho que, cara, de saúde a gente fez um podcast quando a gente começou o podcast, lá atrás, no outro escritório ainda. Então, tá faltando, realmente. Teve uma dinâmica bem boa aí, dá pra gente falar bastante coisa. Boa. Tem bastante coisa acontecendo, né? Bastante Fleury, coisa. Fundinho. Eu abri o Home Broker, eu tinha Redditor do nada, assim. Aí que eu lembrei que teve um negócio com a Sul-América. Né? Então. Sul-América. Mas é isso aí. Tamo junto, obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou. Deixa seu like, lembrando, o relatório vai estar disponível na plataforma Genial Analisa, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu. Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo.